Você já se sentiu um peixe fora d'água dentro da sua própria família? Hoje eu quero explicar um pouco melhor a respeito da lei do pertencimento, que nós estudamos e refletimos profundamente dentro do trabalho com a constelação familiar. Então, vem comigo, vamos embarcar nesta jornada juntos, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante disso. Se você já se sentiu um peixe fora d'água, a ovelha negra da família, ou de alguma forma alguém que não tem um lugar, que se sentia meio inadequado, sem o pertencimento devido dentro da sua própria família, então esse vídeo é para você. Então, hoje eu vou explicar por que esse mecanismo acontece, por que normalmente a gente se sente dessa forma e como a gente pode lidar com esse sentimento e trazer harmonia, trazer leveza, porque veja, é possível, perfeitamente possível, a gente solucionar qualquer tipo de dinâmica emocional dentro de nós, mesmo e principalmente aquelas que são negativas e que estão impedindo o nosso crescimento. Muito bem, então a lei do pertencimento, ela é uma das primeiras leis que nós temos contato na nossa vida. Então, desde o ventre materno, este sentimento de pertencer, ele é desenvolvido. Quando o pai e a mãe, eles estão felizes com a chegada daquele filho, o filho vai trazer dentro da sua construção do amor próprio o sentimento de que ele é esperado, de que a vida dele é uma alegria, de que ele é bem-quisto, que ele é bem-vindo naquele lugar. Mas, se pelo contrário, pai e mãe sentirem que o filho vem com um desagrado ou que ele não era esperado, essa criança pode sentir desde o ventre materno um sentimento de eu estou atrapalhando a vida dos meus pais. Os meus pais não esperavam por mim, agora vão ter que lidar comigo. Eu sou um imprevisto, eu sou um empecilho, eu estou atrapalhando a felicidade dos meus pais. Esse é um sentimento muito profundo e muito doloroso, ao qual a criança, ali no ventre materno e nos primeiros anos de vida, não tem maturidade emocional para poder lidar com esse sentimento. Então a mente, ela, muito sábia, ela cria um mecanismo de defesa para nos proteger de ter que acessar a realidade emocional da rejeição ou dessa desconexão do pertencimento. Então veja, como eu disse nos vídeos anteriores, ontem eu expliquei mais a respeito da constelação familiar, dos conceitos gerais. Eu disse que cada sistema tem o seu conjunto de leis. Então, imagine você uma pessoa que chega dentro de um sistema e não se sente bem-vindo. Muitas vezes ele vai evitar seguir as leis daquele sistema, ou ele vai julgar aquele sistema com as suas leis, ou ele vai fazer de tudo para pertencer àquele sistema, pegando todas as leis e seguindo elas fielmente. Mas nenhuma dessas posturas pode ser adequadamente saudável para nós mesmos, porque nós perdemos de vista a nossa vida como algo maior, fora do nosso sistema familiar, e a gente passa a viver a vida que aquele sistema espera de nós. E não necessariamente o sistema, ele sabe de todas as verdades absolutas, o que é melhor para todos nós. Não, às vezes não vai ser assim. Então, é muito comum a gente perceber pessoas que vai de um extremo a outro. Então, existe aqueles que seguem, que são os obedientes, que são aqueles que seguem tudo que os pais falam, tudo que os pais pedem, tudo que vai agradar a família, essa pessoa faz. E existe aquele que é um rebelde, que ele vai fazer completamente o contrário. Que ele vai pintar o cabelo, fazer tatuagem, colocar piercing, ele quer destoar da sociedade o máximo possível. Porque assim ele consegue se proteger desse sentimento de rejeição. Então veja, às vezes esse sentimento de rejeição ele não é dito claramente, é uma sensação, é um sentimento, às vezes que fica inconsciente, mas se você está se identificando com estas características que eu estou falando aqui, provavelmente em algum lugar existe algum tipo de sentimento de rejeição que você não está enxergando, ok? E o que cura isso? Eu vou falar mais no final desse vídeo. Bom, mas esse sentimento de rejeição, ele vai ter raízes profundas e a nossa mente vai levantar uma série de mecanismos de defesa para poder nos proteger.
Um mecanismo muito comum é criar um mundo ilusório desde a infância, para que neste mundo ilusório eu esteja seguro e eu não precise lidar com a realidade emocional do meu dia a dia. Eu não preciso lidar com a realidade emocional da minha família, porque dentro do mundo ilusório que eu criei através da minha criatividade, eu sou o rei, eu sou a pessoa mais importante, eu estou num lugar em que as coisas simplesmente me favorecem, né? Só que esse mundo ilusório, ele não corresponde à visão da realidade. Então, por isso, esta pessoa, ela pode se tornar uma pessoa distraída, uma pessoa muito criativa, ela vai se tornar uma pessoa evitativa, ela vai evitar o contato direto com as pessoas, ela vai ser muito apegada às suas ideias e muito apegada à sua visão de mundo. Então é quase como se ela estivesse enxergando o único lugar onde ela existe, que é no mundo das ideias. Então, esta pessoa vai ter dificuldade com o contato físico, normalmente ela pode apresentar algum tipo de problemas na pele, porque esse contato direto com as pessoas, ou qualquer tipo de demonstração emocional, vai constrangê-la, ou ela simplesmente não vai saber o que fazer, não vai saber como lidar com aquela demonstração emocional, né? E ao mesmo tempo, ela fica num lugar de desconhecimento das próprias emoções, porque ela não aprendeu, está desconectada destas emoções. Então, normalmente, esta pessoa, quando vem para um trabalho de constelação, quando vem para um trabalho de hipnose, ela precisa, em um primeiro momento, de uma reconexão com os seus sentimentos. Ela criou tão forte uma barreira mental para não acessar os seus sentimentos, que a ideia que ela faz de si mesma é uma ideia de alguém que está super bem, que está tranquila, que não carrega traumas, mas, no fundo, é uma pessoa extremamente ansiosa. Uma pessoa que vai manifestar gastrites nervosa, é uma pessoa que, dentro de si, o corpo dela já está dizendo que tem alguma coisa que não está certo. Então, a pele, o estômago, os sentimentos fora do lugar, como muita ansiedade, ou ainda caindo em síndrome do pânico. Esses são alguns fatores que podem me dizer, que podem nos dizer a respeito deste pertencimento. Porque, num primeiro momento, o lugar onde a gente mais encontra segurança é no colo materno. E se eu não tenho este lugar seguro no colo materno, então eu vou me sentir inseguro, eu vou me sentir não acolhido, e aí esse sentimento de não pertencimento, ele vai se acentuando cada vez mais. E pode ser que dentro da família eu seja criticado, eu seja julgado, e aí eu vou levantar ainda mais mecanismos de defesa para impedir que essas críticas me afetem, para impedir que esses julgamentos me deixem para baixo, e aí eu vou criando uma casca cada vez mais resistente. Pode ser que até mesmo pessoas que caiam numa apatia, e aí você vai falar, aí vai vir mães trazendo seus filhos para uma terapia falando assim, meu filho é preguiçoso, meu filho não quer fazer nada, meu filho só fica jogando no computador ou no celular, meu filho não quer saber da vida, né? Então, estes comportamentos também mostram uma desconexão do sentimento de pertencimento. É claro que depois eu vou explicar melhor a respeito das demais leis, e aí cada coisa vai fazer muito mais sentido. Mas hoje, a lei do pertencimento, ela está no centro, a gente vai olhar diretamente para ela e vai mergulhar ainda mais. Outro tipo de mecanismo de defesa, então, esses comportamentos de mecanismo de defesa, eles podem ser associados a algo que nós chamamos de triângulo do drama. O que é o triângulo do drama? Você já deve ter visto filmes em que esse triângulo ele se manifesta. Então, normalmente tem um mocinho, que é o salvador, que é a pessoa que coloca ali a sua máscara de bom moço, que está segundo ali os bons costumes, querendo ajudar todo mundo, salvar todo mundo. Ele é o herói, é o salvador. Agora, nós temos num outro aspecto o vilão. O vilão é aquele que quer atrapalhar os planos do bem, ele é o acusador, ele é o que fala as coisas que estão erradas. Normalmente, em filmes, a gente vê aí que ele é uma pessoa que desistiu da sociedade, é uma pessoa que
desistiu de seguir as regras, que ficou rebelde, né? Então, é o rebelde, o acusador. E nós temos aquela pessoa que é salva, né? Que é a vítima. É a pessoa inocente, que nunca tem culpa de nada, que a realidade dela é muito difícil, é tão dolorosa. E aí ela se coloca nesse lugar e aí ela espera que os outros venham salvá-la, ela espera estar nesse lugar, é a pessoa que grita por socorro porque ela não tem força de se salvar sozinha. Então, esses três papéis que a gente vê aí nos filmes, nas histórias infantis, eles são papéis que a gente, às vezes, assume dentro da nossa própria vida. E quando isso acontece, algo muito sério acontece, porque nós nos associamos tanto a esse personagem que nós criamos para nós mesmos, que fica muito difícil até conduzir um tratamento terapêutico com essa pessoa. Ela tem tanta certeza que ela é um salvador, que ela não percebe que aquilo é um mecanismo de fuga, que na verdade ela está fazendo de tudo para ser aceita dentro do contexto familiar, do sistema que ela nasceu e dos demais sistemas que ela vai encontrar ao longo da vida. Aquela pessoa que é vítima, ela culpa todo mundo porque ela quer pertencer de alguma forma ao sistema. E pode ser que ela encontre um salvador e ali cria-se um tipo de conexão simbiótica, onde o salvador está sempre salvando a vítima e a vítima sempre dependente do salvador. Você já deve ter visto isso. Mães que são dependentes dos filhos, filhos que ficam dependentes dos pais a vida inteira, ou filhos que cuidam dos irmãos e ali existe um vínculo de dependência. E estes vínculos de dependência é fruto do triângulo do drama. Esse triângulo do drama é algo muito delicado, porque a pessoa associa a sua imagem àquele personagem de tal forma que ela não quer mudar. E se alguém, mesmo sabendo, mesmo procurando uma terapia, olha para si e fala, não, mas eu estou fazendo o meu melhor, é assim que eu sou, esse é o meu jeito de ser, essa pessoa ela não está disposta a desconstruir a imagem que os mecanismos de defesa forçou ela a lidar. A forma com que ela se vê não é tão real assim. Então ela foi sendo trabalhada ao longo dos anos para se ver dessa forma. Esse mecanismo de defesa ele ficou tão forte que hoje ela associa isso à própria imagem. E aí é preciso um trabalho forte de desconstrução para que a essência possa novamente aparecer. Porque, no fundo, nenhuma destas pessoas, nem a vítima, nem o vilão, nem o salvador, vão encontrar aquilo que elas realmente querem. Sabe o que elas realmente querem? Ser aceitas por aquilo que elas são. Mas o problema é que essas pessoas, elas já atribuíram dentro de si uma verdade muito dolorosa, que talvez elas não podem ser aceitas se não corresponder às expectativas do sistema. Se ela não corresponder às expectativas da sociedade, da empresa, se ela não corresponder às expectativas dos pais, então ela não sente que ela é valorizada por quem ela é. Então, nesse lugar, como é que nós podemos ter amor próprio? Como é que nós podemos desenvolver uma autoconfiança? Eu estou sempre refém da opinião dos outros, eu estou sempre refém do que os outros dizem que eu sou. Se isso está fazendo sentido para você, preste atenção. A faxina sistêmica vai ser uma excelente oportunidade de olhar mais profundamente para a forma com que você está se enxergando. Começa agora, segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Trabalho em grupo, encontros terapêuticos, onde a gente vai estar refletindo ainda mais sobre todos esses aspectos e muito mais. Veja todos os meus vídeos anteriores aqui que você vai entender do que eu estou falando. Então, observe, a lei do pertencimento, apesar de ser a primeira lei que a gente tem contato, ela define profundamente os rumos da nossa vida. E as demais leis, elas também vão ter um impacto profundo sobre quem nós somos e como nós nos relacionamos com a sociedade e com as pessoas ao nosso redor. Mas veja que o pertencimento, ele vai me dizer quem eu sou. O pertencimento, ele vai me fazer me sentir bem comigo mesmo ou sentir que eu não posso ser amado por quem eu sou, que eu não devo mostrar a minha verdadeira essência para as pessoas. Então, este é um processo muito delicado, em que nós precisamos tratar
urgentemente. Bom, então quais são os benefícios que você pode encontrar quando você realmente olha para o seu pertencimento e você realmente pode trabalhar isso na sua personalidade? Então, o primeiro passo é você aceitar quem você é. Olha que benefício incrível de aceitar quem você é pela sua essência. Entender que o contexto familiar em que você nasceu, ele tem um limite de consciência. Seus pais têm um limite de consciência, sua mãe tem um limite de consciência, seu pai, seus irmãos, e que nem sempre eles vão conseguir enxergar você na sua totalidade. Pode ser que eles não conseguiram transmitir para você a ideia de que você é amado simplesmente por existir. Mas essa é uma verdade inegável. Você faz parte do sistema que você nasceu simplesmente por ser quem você é. Simplesmente por ter nascido ali. Por terem... O vínculo de vida é um vínculo insubstituível. Então, as pessoas podem até dizer que pai é aquele que cria, que mãe é aquela que dá amor, mas no fundo, o maior presente que a gente recebe é o próprio dom da vida. É o próprio dom da vida. Então, esse lugar está assegurado por direito dentro do nosso coração. Ah, mas o meu pai só me colocou no mundo e depois sumiu. E se ele não tivesse te colocado no mundo, você não teria nada. Então, esse lugar é reservado para esse pai, mesmo que ele não tenha feito as funções de pai. A gente vai falar amanhã sobre a lei da hierarquia e das funções em ordem. E aí você vai entender melhor a respeito disso. Mas veja, esse lugar de pertencimento do seu pai dentro do seu coração precisa existir. Se esse lugar não existir, 50% de você veio desse pai. Então, 50% de você não está aceitando. Como é que você pode desenvolver um amor próprio se você não está aceitando de onde veio a origem da sua vida? Se você não está aceitando aquele 50% daquela pessoa que veio para dentro de você com o dom da vida. Ah, mas a minha mãe, apesar de tudo, ela era uma mãe ausente. Teve que fazer as funções do meu pai e a dela ela deixou a desejar. É a realidade de cada um. Aconteça o que acontecer, dentro de nós existe um lugar para o pai e para a mãe do jeito que eles são. A nossa mente, quando ela evolui no seu nível de consciência, a gente consegue aceitar as pessoas pelo que elas são. Caso contrário, eu corro o risco de me tornar aquele rebelde que julga e critica todo mundo, inclusive a ele mesmo. Então, para de querer que as coisas sejam do seu jeito e comece a aceitar as coisas como elas são. Porque quando eu aceito as coisas do jeito que são, eu penso, como é que eu posso mudar isso para algo melhor? Como é que eu posso melhorar essa realidade? Como é que realmente as coisas funcionam? Porque até agora eu vivi uma ilusão. Eu criei esse mundo de ilusão para me sentir seguro. Então agora está na hora de desconstruir. E não venha me dizer que você, eu vejo a realidade. Não, eu não vivo um mundo de ilusões, porque é mentira. Todo mundo tem dentro de si algum nível do mundo de ilusões. O nosso objetivo para expandir nossa consciência é ir quebrando estas ilusões e enxergando um pouco melhor dessa realidade, de quem nós realmente somos e de quem as pessoas realmente são, dentro das suas dinâmicas, dos seus desafios, dos seus problemas. Cada um está fazendo o seu melhor. No fundo, por pior que seja uma pessoa, ela está tentando ser feliz, assim como cada um de nós. Então, veja quais são os benefícios incríveis de trabalhar a lei do pertencimento na sua vida. Aceitar você do jeito que você é. Aceitar a sua família do jeito que ela é. Entender que cada um passa por desafios, mas esses desafios levam a crescer. Se eu aceito essa pessoa com os desafios que ela tem, eu consigo amá-la profundamente e ser grato àquilo que ela faz por mim. Eu consigo enxergar a situação da sociedade, a situação da minha empresa, a situação da minha família, e consigo ter maturidade de lidar com o jogo de cintura dentro daquele lugar. Olha, aí eu não entro no lugar de vítima, eu não entro no lugar de julgador, de rebelde, eu não entro no lugar de salvador. Eu me coloco num lugar em que eu entendo os limites de cada um e tenho maturidade para terem uma verdadeira empatia. Senão, fica uma coisa muito estranha, porque eu sou capaz de ter empatia com as pessoas de fora, mas não sou capaz de ter empatia com as pessoas que estão mais próximas de mim ali dentro do meu contexto familiar.
E se você entende esta lei, olha quantos problemas você elimina da sua vida. Você vai eliminar discussões sem sentido, você vai eliminar críticas a outras pessoas, ou que as pessoas critiquem a si mesmo, ou ainda, se alguém te criticar, você vai entender que aquilo é o limite da consciência daquela pessoa e vai ficar tudo bem. Percebe? Então, isso são benefícios aos montes. São inúmeros os benefícios que a gente tem e a possibilidade de quebrar o mundo de ilusões que nós nos colocamos para nos sentir pertencentes, para nos sentir protegidos. Tem muito mais. Aprender a alcançar uma compreensão e aceitação sobre os limites dos relacionamentos. Até que ponto eu posso ir com determinada pessoa que ela consegue lidar com o problema que eu estou apresentando, com os meus próprios desafios. Então, nossos relacionamentos melhoram exponencialmente quando a gente entende a lei do pertencimento. Então, você pertence à sua família independente do que você faça. Sinta isso. Bendito é o ventre que te gerou. Bendita é a força da vida que te nutriu até aqui. Então é isso. Essa era a mensagem de hoje. Eu espero que essa mensagem possa encontrar um lugar de aceitação dentro do seu coração. E que nós possamos nos conectar genuinamente cada dia mais. Eu espero estar contribuindo com o seu crescimento intelectual, com o seu autodesenvolvimento e com a sua expansão de consciência. E se você gostou desse conteúdo, é possível fazer uma constelação familiar comigo ainda hoje, se você me mandar uma mensagem. Ou ainda, venha para as faxinas sistêmicas, onde a gente vai poder aprender muito mais sobre essa lei e muitas outras situações sistêmicas que, quando a gente se coloca no meio delas, a gente encontra um lugar de muito mais conhecimento e sabedoria para lidar com os desafios da vida. Forte abraço, ótima semana, fiquem na luz e até amanhã com o nosso próximo vídeo, onde eu estarei falando a respeito da lei da hierarquia e das funções em ordem. Até lá!